Boa tarde, maravilhosa! Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Deus abençoe você. Repita comigo assim: a graça do Senhor me basta. Não preciso de mais nada, só a graça do Senhor já me basta. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nessa nossa live. Um conteúdo riquíssimo para hoje e... hoje nós vamos falar sobre algo muito importante para nós mulheres. E eu vou trazer isso sobre a luz da palavra. A síndrome da Mulher Maravilha. Aquela mulher que carrega um peso. Tem que deixar esse peso, combinado? Querido Deus, eu quero te apresentar nesse momento a nossa vida, o nosso coração. Quero apresentar essas mulheres maravilhosas que estão entrando aqui, aquelas que vão entrar depois. Aquelas que vão assistir depois, Senhor, eu quero te pedir agora a sua bênção sobre cada uma de nós. Pedir a sua graça para que haja nesse momento, pela força do teu Santo Espírito, Senhor, algo de extraordinário. Que a nossa mente, Senhor, se abra a vivermos o melhor que o Senhor tem para nós nesse momento. Que a nossa mente seja preparada como um solo fértil. Fala isso para Jesus. Fala assim: eu quero estar aqui, mas que a minha mente seja preparada como um solo fértil, para a semente que for lançada possa frutificar. Você não está aqui ao acaso, você não está aqui à toa. O seu passar por aqui não é o acaso, mas eu desejo de verdade que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida. E que aqui, nesse momento, a semente lançada sobre o seu coração possa crescer, frutificar, dar frutos em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor Deus nos abençoe nesse momento. Derrame sobre nós o teu Espírito e nos conduza a irmos além, a abrirmos o nosso coração para tudo que Ele tem para nós. Receba nesse momento a graça de Deus sobre a sua vida. Oi, Mari, boa tarde. Deus abençoe. Ó, vai chegando e vai compartilhando essa live, viu? Sabe aquela sensação de que... eu me sentia muito assim, gente. Aquela sensação de que tudo parecia... tinha que estar perfeito. Aquela sensação de que eu carregava o mundo. Eu carregava o mundo nas costas. É bem isso. Eu era a pessoa da minha casa que eu carregava tudo. Eu queria dar conta de tudo, de todas as responsabilidades. Queria assumir tudo. E essa era a Maria. Até que eu entendi que eu não podia ser essa Mulher Maravilha. E que isso deveria mudar, porque tinha algo sobrenatural que Deus tinha para mim e tem para você. E eu encontrei isso. Muitas vezes eu estava cansada de carregar o mundo nas costas, sabe? Aquele sentimento, parece que tudo sou eu, parece que tudo depende de mim, parece que ninguém faz nada se não for eu. Era assim que eu me sentia. Até que eu decidi liberar, eu decidi delegar, eu decidi tomar atitudes na minha vida, dizer não, me posicionar para que a graça de Deus pudesse ser manifestada também nessa questão, né? Nós vamos conversar sobre essa ilusão de perfeição e como encontrar uma leveza diante daquilo que parece ser tão pesado, sabe? Uma leveza de ser quem você nasceu para ser, quem realmente você é. E para essa conversa eu quero ir direto numa base muito sólida com você, que é a palavra de Deus. Eu quero que você anota aí, ó, a palavra que nós vamos abordar hoje e que eu quero trazer isso para sua vida. Você que tem essa síndrome da Mulher Maravilha, que quer fazer tudo, que quer que tudo saia muito perfeito, que quer isso, quer aquilo, carrega o mundo muitas vezes nas costas, que tudo é você sobrecarregando, né, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Aí você fala: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para nada. Se culpa quando você dedica um tempinho para sua vida. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então seja muito bem-vinda aqui, você que está chegando agora. Eu sou Maria Bueno e é um prazer enorme estar aqui com você. Já vai chegando e já vai compartilhando essa live. Ó, a palavra de Deus em 1 Coríntios, tá ali. Quero trazer aqui para você. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. A palavra vai dizer assim, ó, bem clara e objetiva. Para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder.
Portanto, com muito gosto eu prefiro gabar-me de minhas fraquezas para que a força de Cristo habite em mim. E é por isso que eu me alegro nas fraquezas, humilhações, necessidades, perseguições e angústias, por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Olha essa palavra que São Paulo vem nos trazer. Para você basta a minha graça. Muitas vezes nós estamos procurando, né, o que fazer nessa situação onde a gente vive essa síndrome da Mulher Maravilha. E eu quero trazer isso para mim e para você, basta a graça de Deus. Quando eu entendi isso, eu tive uma virada de chave. Oi, Emanuel, um beijo, querido. Deus abençoe. Eu tive uma virada de chave. Muitos de nós crescemos com essa ideia, com a ideia de que o nosso valor está naquilo diretamente naquilo que nós estamos fazendo. A nossa capacidade de sermos perfeitas, de entregarmos aquilo de uma forma de grande qualidade, está acima das expectativas, sabe? Carregamos isso em todas as áreas. E sabe o que acontece? Nós buscamos a excelência, tem a parte boa, a gente vai buscar a excelência, não vai entregar nada de qualquer jeito, mas vai nos levar a uma culpa constante de querer buscar sempre a perfeição naquilo que nós estamos fazendo. E nós não somos perfeitas. Então nós assumimos essa responsabilidade, nós assumimos, deixa comigo, quem que poderia fazer? Maria faz. E aí você vai assumindo tudo, você vai carregando tudo, você vai assumindo coisas que não é para você e você fica sobrecarregada com aquilo que você está vivendo. Mas a palavra de Deus fala isso muito claro, para você a minha graça basta. Somente a minha graça. Ao contrário do que o mundo nos chama a viver, que é essa perfeição, você tem que ser a mulher perfeita, a esposa perfeita, né, a mãe perfeita, e aí você busca uma referência, por exemplo, no Instagram, vai aparecer aquela família margarina, né, que a gente fala, parece que é tudo perfeito, quando na verdade o que Deus nos oferece é a graça dele como refúgio. Muitas vezes nós estamos assim, exaustas, cansadas, mas o Senhor vem dizer, a minha graça é suficiente para você. A minha graça é o suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa, sabe onde? Na sua fraqueza. É isso que a palavra de Deus está dizendo, Para você, basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Então não adianta a gente pensar que tudo vai ser tão perfeito, que nós nunca vamos ter esse sentimento de que nós estamos fracas, né? De que, hoje eu tô me sentindo, parece que nada vai, parece que não tá dando certo, parece que eu tô tão cansada. Se permita ter esse sentimento, porque a palavra de Deus está dizendo, é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder, todo o seu poder. Olha aqui, para você basta a minha graça. Então é na sua fraqueza que a graça de Deus está sendo manifestada, e nessa graça manifestada sobre nós é que nós vamos desenvolver essa autoridade, esse poder, porque a graça de Deus está sobre nós, e aí nós vamos conseguir fazer as coisas. Não assumindo todas as coisas, achando que nós estamos perfeitos, não é buscando tudo isso. Eu me gloriarei, a palavra diz, ainda mais alegremente com as minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo aconteça o que com o poder de Deus? Olha aqui, para que a força de Cristo habite em mim. Então não tenha um coração preocupado com aquilo que você está vivendo, porque a graça de Deus te basta. Você realmente não vai conseguir dar conta de tudo. Por quê? Porque essa busca de querer dar conta de tudo vai trazer um esgotamento físico, um esgotamento emocional, um cansaço. Que você parece que dorme e acorda e continua da mesma forma cansada. Por quê? Porque você fica buscando dar conta de tudo e aí vem essa culpa constante. Mas Deus está falando para mim e para você que a graça dele nos basta. Essa passagem é como se, nós podemos chamar como se fosse um bálsamo para a nossa alma. Faz o seguinte, você que está aqui, já chega e já compartilha essa live com 3 pessoas. Clica aqui nesse aviãozinho aqui e compartilha com 3 pessoas essa live. A nossa maior força não está em sermos perfeitas. Não está em fazermos tudo certinho.
A nossa maior força está em dizer assim, não posso fazer isso agora. A nossa maior força está em nós dizermos, não, esse é o meu momento. É o meu momento, é onde eu vou me inteirar com a palavra de Deus, é onde eu vou mergulhar na palavra de Deus. A nossa maior força está em dizer, em delegar as coisas. Agora é sua vez de fazer isso, agora isso é para você. A nossa maior força está nisso. É isso que a palavra de Deus está dizendo, não em buscar a perfeição, mas em entender que naquilo que, na minha fraqueza, Deus se faz presente. Na minha fraqueza, Deus se faz presente. Na minha fraqueza, nós permitimos que o poder de Deus seja manifestado. Então não é fraqueza você dizer não, não é fraqueza você dizer não posso, não é fraqueza você deixar ir e parar de querer assumir todas as coisas para você. Mas sim é você entender que a graça de Deus é o suficiente e nós não precisamos ser perfeitas. Nós não precisamos ser perfeitas. A única coisa que nós precisamos é entregar a Ele. É entregar a Ele. Quantas vezes você acorda com aquela sensação de que não é o suficiente, de que não está sendo o suficiente para tudo que você precisa fazer? Quantas vezes você acorda achando assim, ó, nossa, a semana tinha que ter 30 dias, só a semana. O dia tinha que ter 48 horas. De tanta coisa que você tem que fazer. E eu me identifico. Porque por muito tempo eu também vivi assim. Naquela vida corrida, sabe? Acelerando tudo. E aí eu deixo os meus filhos acelerados, o esposo acelerado, a vida acelerada. Por quê? Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E quando eu vivo nessa busca constante de ser essa mulher maravilha, essa superpotência, eu esqueço que é só a graça de Deus me basta. E aí, quando eu entendo que a graça de Deus me basta, eu consigo reorganizar o meu tempo, eu consigo reorganizar os meus horários, reorganizar a minha vida. Por quê? Porque eu entendo sobre a graça de Deus. As cobranças que vêm, sabe aquelas cobranças que vêm todos os dias? A cobrança da casa, dos filhos, do trabalho. A cobrança da igreja, das redes sociais, dos relacionamentos e assim por diante. E no meio de tudo isso, existe a minha cobrança, a cobrança de mim para mim mesma. Aquela voz que vai dizendo assim, ó, você precisa dar conta. Você precisa ser forte o tempo todo. Não se permita isso, você não pode falhar. Não, você não pode errar nisso, você tem que ser forte o suficiente para enfrentar isso, para enfrentar aquilo. Mas eu preciso dizer para você, esse versículo, Deus nos revela um segredo. Presta atenção nisso. Esse versículo que eu trago para você aqui, Deus nos revela um segredo. O segredo é que não é na nossa força, não é por nós mesmas. Não somos por nós que nós vamos vencer. É na dele. É na dele, porque olha o que diz, para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. É na fraqueza. Quando você admite que você não dá conta de tudo, que quando você admite que você precisa delegar para o outro fazer, quando você admite que você tem que ter um papel onde você aprenda limites, onde você aprenda a dizer não, você compreende que a graça de Deus te basta e que está tudo bem você cumprir o seu papel e cada um cumprir o seu. Quando você admite que não dá conta, você abre espaço. Sabe para quê? Para Deus agir na tua vida. Porque você fica numa vida tão acelerada, você fica numa busca tão constante de fazer, que você esquece que Deus quer fazer nesse momento da tua vida. Este versículo, oi Vani, esse versículo está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Eu li o 9 e o 10. Então, no dia em que um cansaço te faz chorar, sabe aquele dia que o cansaço te faz chorar no carro? Antes de você entrar em casa, ele está dizendo para você assim, escuta minha filha, a minha graça te basta, tira o pé do freio. Você sabe que
há muitos anos atrás, eu não sei com precisão dizer para você quantos anos fazem, mas deve fazer em torno aí de uns 14, não, mais, uns 16 anos, 15, 16 anos, em torno disso. Eu estava num momento da minha vida de tanta coisa acontecendo. E eu lembro que naquele momento, nessa fase da minha vida, nós perdemos uma pessoa da família, o tio do Marcos, uma pessoa muito querida, uma pessoa excepcional. E eu fui abraçando, sabe? Quando a gente foi no velório, eu peguei a tia, eu caminhei, eu fazia isso, aquilo, fui abraçando as coisas. Aí quando nós retornamos para casa, eu lembro que eu era o tipo de pessoa que assim, ó, se você compartilhasse comigo assim, nossa Maria, eu tô sentindo tal coisa, nossa, eu tô com um problema no trabalho, isso e aquilo, não, vamos resolver isso agora, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, sabe? Aquela pessoa que talvez você se identifique. Eu era a pessoa que eu sempre se doava para o outro. E isso é lindo, você se doar, você servir. Mas chegava um momento que eu não tinha mais o que dar. Então eu só fazia, mas eu não olhava, eu só buscava as coisas para que eu pudesse fazer. E por trás de tudo isso estava o quê? Eu queria estar no controle. Por quê? Porque essa é a Mulher Maravilha, ó, a mulher empoderada, ela quer o quê? Ela quer estar no controle de tudo. Então o que ela faz? Ela abraça tudo, ela vai trazendo. E era assim que eu fiz. Eu fui trazendo tudo para mim. Só que chegou um momento em que a Maria parou. Eu acordei pela manhã e eu lembro que eu abaixei para pegar tal coisa. Eu tinha apenas a minha primeira filha, que era pequenininha, por isso que eu acredito que faz já uns 15 anos. Eu lembro que eu abaixei. No que eu abaixei, eu levantei e eu tive um ataque cardíaco, assim, o coração acelerou. Eu sei que o Marcos me colocou no carro, a gente deixou a Maria Eduarda numa prima que era vizinha e nós fomos direto pro hospital. Cheguei lá, passei com o cardio, fiz vários exames, tal, enfim. O que eu tinha? Oi, Gorete! Um beijo, amada. Deus abençoe. Enfim, eu tenho um prolapso na válvula mitral e a arritmia faz parte. E aí o médico disse assim, Maria, você nunca vai morrer disso. Você vai morrer com isso. Só que todas as vezes que isso der em você, é para dizer assim, ó, Maria, põe o pé no freio, desacelera. E ele dizia assim, Dr. Valmir Rosa, ele dizia assim, vai pro shopping, vai fazer alguma coisa pra você, ele falava. Sabe o que eu aprendi naquele momento? Naquele momento não, eu comecei a ter uma percepção que eu abraçava tudo, porque eu queria dar conta de tudo e queria estar no controle de tudo. Mas eu entendi que eu não era uma super mulher, que eu tinha um coração que podia me trazer algum dano naquela hora, né? Eu não sabia o que é, alguma parte do meu corpo respondia. Então, aquele momento eu comecei a responder no meu corpo fisicamente. E eu tive que tomar um remedinho, né, pra poder ter o controle daquilo. E ele me disse, Salazoc, acho que era esse o remédio. Ele dizia, todas as vezes que isso vir, não é daquele momento, é porque você tá num estresse elevado de muita coisa que você trouxe pra você. E aí vem essa situação na sua vida. Olha onde eu cheguei. Ali eu comecei a entender, eu ainda não entendi. Mas eu comecei a entender que eu não precisava fazer todas as coisas, que eu não precisava dar conta de tudo, que eu não precisava assumir tudo. Por quê? Porque não adianta eu querer salvar o mundo, porque Jesus já salvou. E não ia adiantar eu querer ser a salvadora de tantas pessoas, porque Jesus já salvou. Então, para mim, o que me basta é a graça do Senhor. E eu podia me sentir fraca, porque era na fraqueza que a graça dele se manifesta. Então, eu comecei a ter uma virada de chave, não tive o suficiente. E o que começou a vir então? Aquela culpa. Eu me sentia culpada por não conseguir ajudar, por não conseguir fazer o que tinha que ser feito. Eu me sentia culpada por não dar conta das coisas da semana, sabe? De assumir isso, de assumir aquilo. Porque quando a culpa vem,
nesse momento, ela vai tentar o quê? Nos sufocar. E nos sufocar por a gente não ser a mãe ideal, por a gente não ser a esposa perfeita, por a gente não ser a mulher empreendedora, a mulher que faz acontecer, sabe? E aí começa a vir a culpa. E o que acontece? Vem vindo esse sussurro aqui em nós, ó. O sussurro em nós, sabe? Ah, mas cadê? Cadê aquela mulher que faz tudo? Cadê aquela mulher que busca isso, que faz aquilo, tal? E Deus está dizendo assim, ó, em contrapartida, Deus está dizendo assim, a minha força é que vai te aperfeiçoar. Não é a força que você acha ter, mas é a minha força que vai te aperfeiçoar. Justamente aí na sua fraqueza. Na sua fraqueza. Então, quando a ansiedade, ela te lembra que tudo ainda falta, tudo que ainda eu tenho que fazer, tudo que ainda eu tenho que correr atrás, quando a ansiedade me lembra disso, ao mesmo tempo, Deus está dizendo assim, filha, vem aqui, descansa, porque você não vai salvar o mundo, descansa, porque eu já salvei, o meu poder repousa sobre você, é o que diz a palavra. Para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o poder. Então, amada, essa questão nós precisamos desenvolver em nós. E isso faz parte de você adotar e deixar vir a melhor versão de si mesma. Porque a melhor versão de si mesma é entender que você não é a salvadora, que você não é a Mulher Maravilha, mas que você é uma mulher maravilhosa, que Deus criou com todas as qualidades. E que quando na sua fraqueza, Deus se faz presente para dizer para você assim, o meu poder repousa sobre você e vai dar tudo certo. Respira fundo, você não vai conseguir mesmo dar conta de tudo, mas vai dar tudo certo. Síndrome da salvadora, quando a gente se percebe, é maravilhoso. Exatamente, é bem isso mesmo. A gente quer salvar todo mundo, né? Mas Jesus já salvou. Então, gloriar-se na fraqueza, como diz a palavra aqui, gloriar-se na fraqueza, não é você aceitar a derrota. Aceitar a derrota, não, é isso mesmo, olha, ai, não, tô me sentindo péssima, tal. Mas é você reconhecer de que você não precisa lutar sozinha, ele tá comigo. É você parar de tentar controlar tudo. De tentar controlar tudo ao seu redor. De querer tudo do seu jeito, tudo da mesma maneira, tudo da sua forma. E dizer, Senhor, guia-me. O Senhor pode me guiar? Por favor, guia-me. É você dizer não para aquilo que não é prioridade. Não é minha prioridade. Hoje não é a minha prioridade. Eu tenho esse direito. E eu posso fazer isso. Por quê? Porque nós não somos uma máquina. Nós temos vida. Só que essa vida tem um tempo. E se eu não zelar por esse tempo, se eu somente sobreviver, essa vida ela chega ao fim. E aí o que é que você experimentou da graça de Deus que te basta? Você não precisa agradar todo mundo. Aceitar ajuda, sabe? Sem pedir, sem sentir menos por isso. Nossa, isso era tão difícil para mim, eu aceitar a ajuda de alguém. Não, eu consigo fazer. Não, isso eu faço. Quando eu via, eu estava cheia de compromisso no trabalho, cheia de compromisso na igreja, cheia de compromisso na família, porque eu não conseguia dizer não para nada. Para nada. Tudo era Maria. Tudo era Maria. Mas entenda, até Jesus teve quem o ajudasse na cruz. Você já parou para pensar nisso? Lembra do homem que ajudou Jesus a carregar a cruz? Até Jesus, ele quis nos mostrar isso. Então essa palavra nos ensina a mudar a nossa perspectiva. A graça de Deus me basta e tá tudo bem. Fraqueza não é uma falha. Você se sentir fraca não é uma falha. É uma oportunidade para você experimentar o que, Maria? O poder de Deus sobre você.
É sobre isso. Essa semana foi muito engraçado. Eu até compartilhei com você nos stories, eu não sei se você viu, mas eu até compartilhei que dizia assim, ó, o difícil me desenvolve. E eu aprendi isso. Tudo aquilo que é difícil me desenvolve. Mas eu estou fazendo na academia, quando eu vou fazer os exercícios de braço, pra mim, gente, é terrível por conta desse braço aqui. No começo ele vai bem. Vai. Depois eu não consigo. Esse aqui chega aqui, esse tá aqui, ó, e eu vou com aquela força, sabe? É assim, ó, é louco, é terrível. Mas por que eu tô dizendo isso pra você? Porque naquele momento eu olhava para aquilo, eu ia com força. Mas eu saí de lá com uma raiva de mim naquele dia. Eu saí com uma raiva de mim mesma por eu não ter conseguido. Olha a Maria. Ó a Mulher Maravilha vindo. E eu saí com uma raiva, com aquele sentimento de culpa. Por que eu não fui melhor naquilo? E aí, dentro do carro, eu comecei a pensar. Como eu era quando eu entrei e como eu estou agora. Quando eu foco na minha fraqueza, eu deixo de perceber os ganhos que eu tive. Eu deixo de perceber os ganhos que eu tive. Sabe? E entender que eu posso mais. Então, naquele momento eu comecei a perceber, o difícil realmente me desenvolve. E é nisso que eu preciso entender. É isso que eu preciso entender. E trazendo isso hoje para a sua vida, para aquilo que você está vivendo, vai ter momentos em que vai estar muito difícil. Vai ter momentos em que você vai se sentir fraca. Mas eu não preciso focar nessa fraqueza, porque a fraqueza não é uma falha, mas é uma oportunidade de experimentar o poder de Deus. Naquele momento foi uma oportunidade de eu experimentar esse desenvolvimento na minha vida pessoal. Mas na fraqueza que você vive, é a hora de você experimentar o poder de Deus. Aquele cansaço que você sente muitas vezes não é um sinal de derrota, mas é um sinal de que você, mulher, é humana, tem um coração que bate dentro de você. É humana, tem um coração que bate dentro de você e precisa descansar. Quantas de nós deitamos e não conseguimos descansar? Acordamos no outro dia acelerada. Por quê? Porque o nosso pensamento está acelerado e nós acordamos mais cansada ainda. E a gente diz assim, nossa, mas eu dormi. Mas por quê? Existe aqui, ó, um barulho tremendo na nossa mente. Por quê? Porque nós queremos dar conta de tudo, fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguimos fazer nada. Oi, Si, boa tarde. Então, depender de Deus não é fraqueza, mas é a maior prova de sabedoria que nós precisamos ter e reconhecer que sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer mais nada. Tá fazendo sentido para você? Põe aí, ó, uma chavinha. Então, repita assim comigo, ó. Senhor, a tua graça me basta. Eu entrego as minhas fraquezas. Eu entrego os meus medos, eu entrego as minhas falhas, eu entrego os meus fracassos, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não consigo, eu entrego. E eu confio, o Senhor aperfeiçoa. O Senhor aperfeiçoa em mim. Eu não preciso ser perfeita, eu preciso do quê? Da graça de Deus. A tua graça me basta. Então deixa eu te dizer, escolha trocar a capa da Mulher Maravilha pela presença de Deus que te sustenta. Deixa de lado, tire essa capa, deixa de lado e passe a viver de uma forma onde a graça de Deus te basta. Entenda, a Mulher Maravilha, ela é excepcional, não é? É aquela mulher bonita. Eu cresci assistindo a Mulher Maravilha. Aquela potência toda, você tem essa potência. Mas você não é perfeita. E tá tudo bem, porque Deus não nos criou para a perfeição, mas Deus nos criou para a excelência. Deus nos criou para a excelência. A presença dele nos permite buscar a excelência. Na rendição que ele vai manifestar o sobrenatural. Entenda que a nossa vida é uma jornada. E nós precisamos entender essa jornada. Nessa jornada nós não somos a Mulher Maravilha, mas nós temos toda a potência para ser a Mulher Maravilhosa. Essa Mulher Maravilhosa.
Tô rindo aqui. Quando te conheci, como eu estava e hoje como estou. Mas não foi fácil. Tive a oportunidade de encontrar alguém para me mostrar a estratégia certa. Gorete, sua linda. A Gorete, gente, olha, era uma mulher maravilha, mas agora ela é uma mulher maravilhosa, né? Buscou mudança de vida, mudança de perspectiva, mudança de ambiente. Teve uma formação excepcional, hoje ajuda outras pessoas para transformar a vida de outras pessoas e ela entrou numa transformação para entender que eu preciso agir de alguma forma, eu não posso ficar acomodada, não é? Mas eu preciso buscar essa excelência, eu não sou perfeita, mas eu preciso buscar a excelência. Olha, se a perfeição é uma ilusão, a graça de Deus é a nossa realidade. A perfeição é uma ilusão. Eu nunca vou ser perfeita. Mas a graça de Deus, olha que interessante isso. A perfeição, quando eu busco pela perfeição, eu vou encontrar decepção, eu vou encontrar frustração, eu vou encontrar dor, eu vou ter marcas, eu vou ter choro. E a decepção vai ser, eu nunca vou ser perfeito. Sabe por quê? Porque é aquela busca constante, e aí você vai perdendo pessoas, perdendo ocasiões, perdendo momentos da sua vida, porque você só está buscando a perfeição. E vem essa frustração, essa decepção, porque nunca vai chegar lá. Quando eu busco a graça de Deus me leva à excelência. Então eu começo a buscar a excelência de uma forma onde o meu nível de conhecimento vai aumentando. Por conta da graça de Deus que está em mim. A sabedoria que Ele me dá nesse momento vai me fazendo crescer. E eu vou dando passos concretos para aquilo que eu quero buscar. Então eu chego num nível onde eu busco a excelência na minha vida familiar, na minha vida financeira, na minha vida pessoal, na minha vida conjugal, na maternidade, no meu ser mulher. Por quê? Porque eu deixei de buscar a perfeição. Eu passei a buscar a excelência. Pelo quê? Pela graça de Deus. Como que nós aplicamos isso no dia a dia? Como que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia para largar esse peso da Mulher Maravilha, da busca da perfeição, de querer dar conta de tudo? Eu vou trazer para você alguns passos importantes e práticos agora, que nós podemos tomar para que nós possamos viver com mais leveza e entender que a graça de Deus nos basta. Primeira coisa que eu quero trazer para que você possa caminhar de uma forma mais leve, é você começar a praticar a autocompaixão e abandonar a busca pela perfeição. Você já entendeu que a perfeição não vai te levar a nada. É uma ilusão. Buscar a perfeição é uma ilusão. Então, muitas vezes nós fazemos isso de forma inconsciente. É porque faz parte de nós. Então você precisa desenvolver essa autocompaixão para que você possa abandonar a perfeição. Inalcançável. O que significa isso? Você não vai alcançar. Que só vai levar à decepção, só vai levar à frustração. A busca incessante por ela vai tornar o quê? Você é refém de um padrão de autossabotagem. Sabe? Porque você vai buscar coisas hiperrealizáveis, mas vai se frustrar. Porque você nunca vai ser perfeita. Então você não vai ser a mãe perfeita, a mulher perfeita, a esposa perfeita. Você vai querer buscar nessa busca, você vai querer buscar a perfeição de pessoas que estão do seu lado. E aí vai vir o choro, vai vir as lágrimas. E olha, não vale a pena. Porque a perfeição é inalcançável. Não dá. Não é para você, não é para mim. E ela vai nos fazer se sentir fracassadas quando nós ficamos aquém de nós mesmos, buscando padrões externos que nos determinam. Porque o mundo vai dizer assim, o mundo vai dizer o jeito de você se vestir, o mundo vai citar para você a forma do seu corpo, isso e aquilo, a maneira que você tem que fazer, tudo isso, esses padrões externos. E aí vem essa busca inconstante pela perfeição. Mas não, pense nas pessoas que você mais ama. Pense, quando a graça de Deus está em você, te basta.
E aí você entende que você não vai mais buscar a perfeição, porque você não vai mais ser perfeita, mas você vai buscar a excelência. Pensa nessas pessoas que você ama. Elas veem você do jeito que você acorda. Da forma que você acorda. Elas já te viram furiosa, elas já te viram cansada, elas já te viram ferida, machucada, desarrumada, nas suas piores versões. Essas pessoas já te viram. Não seria incrível se essas pessoas que estão sempre ali conosco nos amassem, nos apoiasse assim com essa facilidade, com essa intensidade? Não seria incrível se elas fizessem isso por nós? Mas é desafiador. Mas vale muito a pena ousar. Vale muito a pena ousar. Então, preste atenção. Essas pessoas que estão aí do seu lado são pessoas que te amam. São pessoas que estão com você. E elas te veem dessa forma, elas conhecem você, elas sabem quem você é. Então seja gentil com você mesma, seja a sua melhor amiga, seja a mulher que não aceita qualquer coisa. Aceite você que não é possível agradar a todo mundo ou atender a todas as expectativas desse mundo. Aceita você que você não precisa de tudo. A única coisa que você precisa é da graça de Deus. Reconheça os seus esforços, reconheça as suas conquistas. Lembra que eu falei para você da academia? Eu comecei a ver de quando eu entrei e como eu estou agora. O avanço que você já teve, sem se cobrar de forma excessiva. Sem se cobrar o tempo todo por um resultado perfeito que não vai existir. Entenda que fazer o seu melhor é possível e é suficiente. Não é para você ficar parada sem fazer nada. Lembre-se que o que eu disse, a diferença, quando eu busco a perfeição, eu estou buscando uma decepção, porque eu vou me decepcionar. Quando eu busco a excelência, eu estou sobre a graça de Deus. Quando eu entendo que a graça de Deus me basta, então eu vou buscar a excelência. Eu vou buscar a melhor mãe que está dentro de mim, a melhor mulher que está dentro de mim, a melhor filha de Deus que está dentro de mim, a adoradora do Senhor, a melhor profissional. Eu vou buscar a melhor. Por quê? Porque eu estou sob a graça de Deus. Então, eu não vou ficar me cobrando de forma excessiva. Mas está tudo bem. Eu vou entender que fazer o meu melhor é possível e é o suficiente. Então, esse primeiro passo, pratique a autocompaixão. Olhe para você com autocompaixão. O segundo, clareie o que é prioridade para você. Às vezes você vai fazendo e você acaba não fazendo nada. Você se cansa de tantas coisas. Por quê? Porque você não tem aquilo que é prioridade para você. Quais são as suas prioridades? Muitas vezes a pressão vem tentar atender expectativas que são externas, aquilo que é para o outro, que nem sempre vai refletir o que você realmente valoriza. Então eu preciso prestar atenção nisso. É você parar por um momento, se questionar o que verdadeiramente importa para você. O que de verdade importa para você? E começar a trazer essa mulher que vive, que clareia, que traz as prioridades para a sua vida. Eu queria tanto tal coisa, eu queria tanto ser assim, eu queria tanto desse jeito, mas cadê o primeiro passo? Cadê a busca por essa prioridade que você tanto quer? Eu tenho tanto sonho de abrir alguma coisa, de estudar tal coisa, mas cadê a sua prioridade? Cadê o seu passo? Lembre-se, se a graça de Deus me basta, eu vou buscar a excelência. É diferente da perfeição. Quando conseguimos entender o propósito que o Criador tem para nós, é lindo orar com estratégia certa. Gratidão. Verdade, Gorete. Verdade. Isso é sobre propósito. Então, nós precisamos ter esse olhar. Terceiro, diga mais não. Não. Peça ou aceite ajuda também.
Às vezes nós não queremos sair de onde nós estamos, por quê? Porque nós queremos, nós temos até vontade, mas nós deixamos de pedir ajuda. Então a gente vai trazendo, vai fazendo. E aí a gente sofre com tudo isso. Então aprenda a dizer não, aprenda a pedir, aprenda a aceitar ajuda. Em maio, nós fizemos um encontro Elas em Londrina, que foi excepcional. E eu dizia para as meninas, eu dizia assim, olha, nós temos que aprender, né? Até dei um exemplo da caixa, tem uma caixa enorme aqui. Eu vou lá, o que eu faço? Vou lá, subo na cadeira, faço isso e puxo a caixa. E o marido tá ali. Então eu tenho que aprender. Volta a caixa. Marido, você consegue pegar para mim, por favor? Ai, mas... E o que ele faz? Ele vai lá, pega a escada ou uma cadeira, sobe, puxa a caixa e te dá a caixa. Quando eu aprendi isso, eu vou dizer para você, foi surreal. Parece uma coisa tão boba. Mas eu aprendi que eu podia me permitir ser cuidada. A doação e o cuidado com o outro são qualidades valorizadas, mas aquilo que é receptivo também é preciso ser cultivado. O equilíbrio entre você doar e se permitir receber é crucial. Se você só doar e não se permitir receber, como vai ser a sua vida? Talvez nesse momento você está sendo tão uma mulher onde você queira tanto doar para estar no controle de tudo, para saber de tudo, para estar sobre tudo, e você esquece de poder receber. Aprenda. É imprescindível para nossa felicidade a gente aprender a pedir, a gente aprender a aceitar ajuda. É imprescindível. Não negue gestos simples de apoio, de poder dividir responsabilidade, delegar tarefas. Tá tudo bem você fazer isso. Então aprenda a dizer não, a pedir ajuda e a aceitar ajuda. Mais um passo que eu quero te dar. Descansa. Aprenda a descansar. Aprenda a parar. Este é um ponto fundamental de você parar. A produtividade feminina, ela tem mais a ver com pausa do que com fazer. Às vezes a gente faz, e daí ou não é verdade que vem aquele sentimento assim, nossa, parece que eu não fiz nada, fiz tanta coisa e parece que eu não fiz nada. Por quê? Porque a nossa produtividade está também em pausar, em se permitir viver isso. O descanso é necessário, mulher. E não é você descansar lá na hora que você vai deitar, dormir 3, 4 horas por noite. Não é sobre isso. O descansar é necessário para o ser humano em si. E em nós mulheres, nós somos condicionadas muitas vezes a nos sentir culpadas por estar descansando. Então nós temos que parar com isso, faz parte. O mito de que nós precisamos trabalhar incansavelmente, deixa para lá. A graça de Deus nos basta e a graça de Deus nos permite descansar, nos permite estar na presença dele. É justamente a falta de repouso que vai nos levar para uma exaustão, para uma perda da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. É esse momento, é essa falta de repouso, sabe? De você parar de estar com você mesma. Por isso que eu prezo tanto pelo momento onde eu me sento para tomar o meu cappuccino. Gente, o café da manhã para mim é o melhor momento. Por quê? Porque o cappuccino não é apenas um sabor. Você que está por aqui, eu não tomo café, né? Se você é nova por aqui, eu não tomo café. Mas eu amo um cappuccino. E aquele momento onde eu me sento, onde eu me sirvo um cappuccino, é eu comigo mesma. E eu encontrei isso. E quando eu encontrei isso, eu pude entender o valor de eu poder estar ali. Eu posso ter o dia mais corrido que for,
sabe? Aquele momento onde eu faço 500 mil coisas. Mas é tão prazeroso quando eu me sento comigo mesma. Por quê? Porque eu alivio aqui a minha mente, o meu físico. É o momento que eu me reconecto comigo mesma. Se eu pudesse te dar apenas uma dica, uma sugestão para você ampliar o seu nível de excelência, para você adquirir uma alta performance, a primeira dica seria: descanse. Descanse. Coloca uma música. Feche os seus olhos. Eu te dou esse desafio. 1 minuto sem pensar em qualquer outra coisa. Só descansar. Você vai ver. Que incrível isso. E escrever exatamente isso. Parece que o descanso não nos é permitido. É bem isso, lindona. Tudo bem, Marcelo? É bem isso. Parece que a gente não que nós nos sentimos culpadas por estar descansando. Mas é um mito que a gente carrega. É um mito. E mais um passo que eu quero te dar. Quando a graça de Deus está sobre nós, nós temos a coragem para agir conforme as nossas vontades. Porque nós confiamos a nossa vontade em Deus. Nós estamos em conexão com Deus. A graça de Deus está sobre nós, nós estamos em conexão. Então, se eu tenho desejo de algo, se eu tenho uma vontade em algo, eu coloco isso para Deus. E eu consigo me encorajar e agir conforme esse desejo. É importante você se libertar das exigências de uma sociedade que exige muito de nós. É importante você se libertar dessas exigências de rede social, do que e como a mulher tem que ser, para você se reconectar com a sua essência. E o descanso também nos leva a isso. E nem sempre o que a sociedade impõe, o que as mulheres dessa sociedade impõem, é o que você deseja. Nem sempre é assim. E aí? Você só vai fazer o que o outro impõe? Você só vai fazer do jeito que o outro impõe? É preciso você ter passo de coragem para você avançar na direção do que a sua alma anseia. Porque se a graça de Deus me basta, eu estou em conexão com Deus. Então isso que eu tenho desejo, o que a minha alma anseia, está conectado com Deus. Então é verdadeiro, eu posso ir, eu posso fazer, eu posso me permitir. Liberte-se da pressão, do querer dar conta de tudo. Abra espaço para mais leveza no seu dia, para mais coragem com a sua vida. De se permitir viver, de se permitir se doar, de se permitir parar, agir com mais leveza e conforme a tua vontade. Hoje eu tenho vontade de fazer isso e vou fazer. Não, hoje não dá para eu fazer isso e tá tudo bem, amanhã eu vou me reorganizar para isso. Sem desculpas. É sobre isso. Lindona, tá ok para você? Pare de ser a Mulher Maravilha. Largue a síndrome da Mulher Maravilha. E passe a ser a Mulher Maravilhosa. Com potência, ó. Mulher Maravilha não é... Vou levantar aqui, será que dá? Mas ela não ficava assim? Assim. Peito pra frente, cabeça erguida, não é? É assim. Fique assim. Ó. Mas não como Mulher Maravilha. Mas como a mulher maravilhosa que Deus te chamou para ser. Na certeza de que a graça dele te basta. E quando a graça de Deus me basta, eu busco a excelência. Chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. Já quase 1 hora de live aí. Que tal você começar a viver com mais leveza hoje? Ainda hoje. Entregar essa carga para Deus. Porque ele te prometeu o descanso, não é? Deus te prometeu o descanso. Lá no Evangelho de São Mateus vai dizer assim: vinde a mim todos que estão cansados e eu vos aliviarei. É o descanso. Então se você está cansada, se você está sobrecarregada, peça essa graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que eu li lá no começo. Para você basta a minha graça.
Para você basta a minha graça. Lindona, e sabe por que eu faço isso? Porque a graça de Deus me basta. Eu não sou perfeita, eu não busco a perfeição, mas Deus me levantou para isso, para buscar a excelência. Quando a graça de Deus está em mim, eu busco a excelência. E você que está aqui, eu quero te fazer outro convite muito especial. Estão abertas as inscrições para a mentoria Mulheres de Propósito. Gente, são 7 semanas onde você trabalha corpo, alma e espírito. São 7 semanas onde eu vou te ensinar na prática, passo a passo, como se libertar de muitas coisas, crenças limitantes, padrões que você traz, trazer essa cura interior para a tua vida, passo a passo, da criança ferida, a desenvolver, colocar essa mulher que está de dentro, aqui ó, tá dentro para fora, ser essa mulher, essa nova versão de si mesma. E tudo isso nós fazemos segundo a palavra de Deus, viu? Eu trago as ferramentas poderosas que eu já desenvolvi assim com vários mentores meus, né, que já fizeram isso comigo, e hoje eu criei o meu próprio método. Então é esse método que eu trago para você no Mulheres de Propósito. Se você desejar estar presente, eu já liberei o cartão, boleto que você também pode parcelar no boleto, e vai ser assim, ó, incrível. Ai, Maria, mas tem custo? Tem. É um investimento para você, para sua vida. O valor que você investe não é preço, é valor. Você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida. Quando a Gorete falou aqui, olha, a Gorete, não sei se ela tá aqui, mas ela participou de uma das minhas mentorias. E eu lembro que ela dizia assim, Maria, eu tô no estacionamento, parece que eu não saio daqui, eu tô estacionada. E depois ela disse assim, Maria, eu saí do estacionamento, né? E hoje a Gorete fez uma formação, desenvolve também pessoas, olha que coisa linda. É lindo isso, de ver pessoas se desenvolvendo. E eu abri a mentoria em grupo para poder ajudar o maior número de mulheres. É ao vivo, mas ela fica gravada e você tem acesso por 1 ano, podendo assistir depois. Então eu estou formando essa turma e eu quero convidar você que está aqui presente a fazer parte dessa mentoria. Então venha comigo, porque vai ser assim excepcional, um momento único, e eu tenho certeza que vai te trazer assim grande virada de chave e uma transformação na sua vida, viu? Como que eu faço, Maria? Vai ali no meu direct, manda um WhatsApp, uma mensagem para mim, que eu ou a minha equipe vai estar encaminhando para você, tá bom? Todas as informações. Gente, vai ser transformador. Então me manda ali um direct que vai ser maravilhoso poder contar com você. Lindona, foi um prazer enorme estar aqui com você. Não esqueça que amanhã é o início do programa Elas e eu conto com você, viu? Um beijo, Deus abençoe, fique com Deus. Até semana que vem, na quarta-feira, estaremos aqui ao vivo, 12:42. Tchau, meninas! Fique com Deus!